Você tem se deparado com pais ansiosos ultimamente nas suas sessões? Pais que querem atropelar todas as etapas do processo, já quer fazer foto logo de cara quando entra no seu estúdio e que deixam você nervoso durante a sessão? Se sim, assista esse vídeo até o final, nós vamos passar algumas dicas em como lidar com pais e famílias ansiosas. Olá, eu sou o João. E eu sou a Marina. Nós somos um casal de fotógrafos especializados em fotografia de gestante, newborn e acompanhamento. E também tem o Augusto, tá na barriga, no forninho, daqui a pouco tá chegando. Além de fotógrafo pais agora, né? Também pais. E a gente sabe como é estar ansioso do outro lado e também entendemos como é estar do lado do fotógrafo que não quer lidar com pais ansiosos, né? E agora a gente conseguiu ver bem, né, os dois lados da moeda. O lado do pai ansioso, da família ansiosa que tá querendo fazer foto logo, que vai perder aquela etapa tão importante na vida do bebê, que ele tá nos últimos dias já de gestante, ou nos primeiros dias de bebê nascido, já quer fazer newborn e não agendou. Então, alguns casos comuns na fotografia newborn e gestante, né, que a gente lida muito no dia a dia, com famílias ansiosas, chegam de última hora, perdidos. Nós queremos passar um pouco dessa visão nossa como fotógrafo e como os pais agora, para vocês já entenderem um pouco melhor a cabeça desse povo maluco, essa gente maluca que tem filho e que vai fazer foto e às vezes acaba se atropelando nos processos aí, se perdendo e não escuta o fotógrafo, não escuta dicas de ninguém e aí acaba deixando um ambiente muito caótico e estressando o fotógrafo principalmente. Às vezes no ensaio de gestante já quer marcar a sessão de um aninho, sessão de smash, enfim. É legal você saber interpretar que tipo de cliente é esse para já conseguir resolver a situação pelo agendamento online ainda antes de chegar aí no estúdio, para não virar aquele caos na hora de começar o ensaio, de não saber por onde começar, de como acalmar as expectativas desse cliente ansioso antes de chegar aí. O primeiro ponto que a gente pode passar é que quanto mais no teu início, mais amador tu é, vamos dizer assim, né? Mais tu vai lidar com isso. Mais tu vai lidar com pais despreparados, pais ansiosos, pais que não conhecem o teu processo, não conhecem um procedimento de como é fotografar uma família, como é fotografar em estúdio, já estão mais ou menos na cabeça formada aquele ambiente antigo de foto, que era só chegar na hora, foto sem agendamento, só chegar e fazer uma foto no cenário, botar o bebê lá no cenário prontinho e fazer a foto 3x4. Então, como esse já é uma cultura mais antiga e muitas famílias ainda têm essa visão da fotografia, é preciso lidar e educar esse público, tá? Então, quanto mais iniciante, mais tu vai lidar com esse tipo de família e mais tu vai precisar ter paciência para educar eles e mostrar como é o mundo moderno da fotografia, né? Como a gente lida hoje e como a gente faz hoje os ensaios com o estúdio, com o agendamento organizado. Então, tudo isso precisa ter bastante explicação para os pais, principalmente não se perderem e seguirem teus conselhos. Então, é claro que quanto mais tempo tu tem de experiência, mais os pais te obedecem, na verdade, né? E mais te respeitam, então tu acaba lidando um pouco menos. Hoje já tem bem menos famílias ansiosas, né, no nosso estúdio do que antigamente, porque a gente já conseguiu criar um processo, já conseguiu organizar o nosso procedimento de fotografia, nosso sistema, né, que eu digo, que é desde o primeiro atendimento lá no WhatsApp, no Instagram, que a mãe chega para agendar o ensaio, até o dia que eles vão embora do estúdio, nós já temos tudo mapeado certinho, então já tem um certo planejamento, né, para lidar com os pais que querem atropelar esses processos. E tem aquela pergunta, né, que fica assim, às vezes aquela dúvida, todos os pais são ansiosos? Não, tem mãe que é mais tranquila, tem mãe que é mais de boa, tem mãe que nem sabe o que veio fazer no estúdio. Aqui no estúdio a gente brinca que a gente classificou os nossos clientes com perfis, né, a gente tem 7 perfis de clientes que fazem fotos com a gente e aí desses perfis a gente já consegue ter uma noção de como vai ser esse ciclo dessa família com a gente, né? Então lá no ciclo da vida a gente tem uma aula completíssima falando sobre cada tipo de cliente que vai passar pelo seu estúdio, como você deve proceder a esse tipo de cliente, se eu consigo tornar um cliente que é ansioso para um outro tipo de cliente, se eu consigo filtrar, ou se o cliente ansioso vai ser sempre o cliente ansioso, se o cliente chato vai ser sempre o cliente chato. Enfim, é bem interessante, porque às vezes a gente acha assim, né, que o cliente vem e ele vai ser o cliente ansioso do início até o fim, mas não, tudo isso ele vai se comportar da maneira ansiosa se tu, como fotógrafo, deixar ele se comportar da maneira ansiosa. Porque a forma com que ele te chama no Instagram e expõe as dúvidas dele, se tu simplesmente cagar pra ele, não der muita bola, ele vai te abandonar e vai pra outro estúdio, onde a pessoa vai dar mais atenção pra ele. Porque a pessoa ansiosa, ela tende a sugar um pouquinho mais da nossa atenção. Então, se tu quer manter esse cliente contigo até o final do ciclo, é importante que ele mereça um pouquinho mais de atenção do que os outros clientes. Mas não é de uma maneira ruim, ele vai me sugar e tal. Não, é porque é o jeito dele e ele quer que as coisas sejam esclarecidas sempre. Então, às vezes tu mandou uma coisa pra ele, se um detalhezinho não foi especificado, ele vai ficar te perguntando daquilo ali. E aí é desses clientes ansiosos que tu
que tu tem que filtrar o máximo das coisas que eles te perguntam pra ti conseguir solucionar os outros clientes que chegam de primeira, né? O cliente chegou, oi, com quanto tempo de gestação eu agendo meu ensaio? Depois de já ter mandado o teu orçamento pra ele, ou seja, no teu orçamento não tá especificando com quanto tempo de antecedência que esse cliente deve agendar o ensaio. Então não é que ele tá sendo ansioso em querer saber quando que agenda, é que tu não mostrou pra ele quando que ele tem que te procurar pra fazer o agendamento. E lembra que eu falei que esse público tem que ser educado e tem que ser instruído, porque muita gente ainda tem a cultura antiga de que antigamente a fotografia era uma coisa mais desorganizada, né? Você só chegava nos estúdios, antigamente só fazia foto na hora, e hoje tem que passar essa estrutura de empresa mesmo pra ele e mostrar que tem uma coisa... Ambiente profissional, né? Mostrar que tem um ambiente profissional, um ambiente organizado e que tem certas etapas pra percorrer primeiro antes de chegar na foto, porque as pessoas acham que já é chamar um fotógrafo, no outro dia tá fotografando, né? Já é ensaio, já é câmera, luz, flash, mas hoje não é assim. Então a gente precisa conhecer cada vez mais o nosso público e por isso que a gente criou essa aula. Claro que aqui no YouTube a gente vai dar uma aula mais abrangente, né? E lá no Ciclo da Vida a gente deu uma aula mais específica, 1 hora inteira falando só sobre nossos tipos de públicos, e hoje a gente já conseguiu, depois de vários anos de experiência com vários clientes passando por aqui, conseguimos aí classificar eles em 7 tipos de perfis para saber lidar melhor com cada tipo de público, tá? Mas hoje a gente quer falar mais sobre os pais ansiosos, que não é um público específico em si, mas de uma maneira geral, que esse público de pai e mãe também, a mãe é bem ansiosa. É o que mais meio que dificulta o início, né, do estúdio, até mesmo para quem já fotografa há 5, 6 anos. Então, a gente foi começar a se ligar que existia um tipo de perfis faz uns 2 anos, mais ou menos, né? E até então, pra gente, era tipo assim, ai, que saco, lá vem um cliente chato. E não, esse cliente ansioso, ele não é um cliente chato, ele é apenas uma pessoa que gosta de ter as coisas organizadinhas, e se tem alguma coisa faltando, o erro não é dele, o erro é nosso, que não especificou corretamente em que momento que ele deve procurar para agendar cada sessão, para fazer cada sessão, como que vai ser a experiência dele aqui com a gente, quantas horas de ensaio inclui. Então, se tu coloca ali no teu orçamento que inclui 1 hora, ele vai chegar aqui já querendo ser fotografado, porque na cabeça dele é 1 hora sendo fotografado. Então, se tu não especificou, são 3 horas, 20 minutos a gente tira para conversar um pouquinho antes, para matar a ansiedade e tal. A gente começa a fotografar com calma. Tá vendo como tu já matou a ansiedade dele antes de chegar no estúdio? Independente do tipo de sessão que for, ele já vai chegar e vai saber que não vai ser já chegar fazendo foto, igual era antigamente. Ele já vai chegar e já vai acalmar as expectativas ali, com a conversa que tu vai ter com ele e tudo mais. Então, é importante ele saber, né? Ele ser instruído de cada etapa que ele vai fazer. Mas não que todos os clientes precisam ser assim. Às vezes, esse cliente ansioso, ele é, como eu falei, ele exige um pouquinho mais da gente. Porque vai ter um cliente, assim, que vai chegar... então por vocês, que vocês quiserem eu faço. E aí vocês também vão ficar perdidos, porque vocês não vão saber como lidar, né, com esse tipo de cliente que chega. Vocês mandam, vocês que me orientam o que eu tenho que fazer. Então, tipo, aí tu já vai ficar... Chegou um cliente ansioso antes, que sabia tudo o que ele queria. Do nada, veio um cliente que não sabe nada que ele quer, depende de tudo de ti. Então, por isso que é muito importante saber lidar com todos os perfis de clientes que entram no teu estúdio. Então, tipo assim, logo de partida, o primeiro ponto que tu já pode começar a pensar é a organização do teu processo. Ou seja, tu precisa, como fotógrafo, como empresa, se mostrar eficiente e organizado, tu precisa realmente mapear todas as etapas de um atendimento de um cliente até chegar no dia do ensaio, tá? Então, para que tudo fique mais calmo, inclusive o fotógrafo fique mais calmo na hora de atender o pessoal assim, para também tu não entrar no nível de ansiedade da pessoa ou entrar no mesmo nível de desligamento total, que a pessoa é despreocupada, não tá nem aí, para não ficar uma bagunça, tu precisa se organizar, tu precisa saber sempre quais são as etapas que tu vai percorrer com ele, para mostrar para ele, inclusive, quais são os procedimentos, tá? Então, assim como tu vai, às vezes, num médico, numa consulta médica, ela te mostra, preciso de exame tal, tem que ir em tal lugar, para voltar aqui, pegar uma requisição, ir lá no médico, fazer o exame, dar o resultado e tal. Aqui na fotografia também hoje é assim, e a gente faz todo esse procedimento com os pais, eles nem percebem. Só que a gente sabe em qual etapa, em qual momento do nosso ciclo ele tá com a gente. Então, hoje é muito raro a família ficar perdida ou ficar ansiosa querendo alguma coisa que ela não sabe o que tem, porque é isso que gera ansiedade, ela não sabe o que vai acontecer logo em seguida. Então, quanto mais tu sabe o que vai acontecer, mais tranquilo tu fica. Então, só um exemplo. A família chegou pro ensaio, newborn, e às vezes é o primeiro contato que a gente tem com eles. Bebê recém-nascido, eles estão ali sem sono, no estresse, cansado. Eles chegam tudo atravessado no estúdio. Chega o pai, às vezes brigado com a mãe, com as malas, carregando tudo, caindo. Acontece muito, os pais chegarem brigados no ensaio. E aí eles vão chegar e vão achar que já vão ser fotografados, estão ali com a cara de cu, não estão nem maquiado, o cabelo tudo errado. Só que aí o que a gente faz?
todo o contrário, não chega e vai fotografando. A gente chega, manda ele sentar, não manda, né? Fala assim, quer sentar um pouquinho, não dá atenção pro bebê, foca só nos pais. Ouve a mãe, deixa ela Conversa falar, bastante com eles, falar. pergunta como é que a mãe tá, o que ela tá sentindo, se tá sentindo dor, quer uma aguinha, quer um café, quer respirar um pouco, quer um abraço. E tu pode explicar pra ela assim, ó, aí porque eles vão estranhar, eles vão olhar com uma cara assim, tá, tipo, não vão fazer foto do meu bebê, e vai ter mãe que vai perguntar, ela tá dormindo, ó, já pode começar, vai falar assim, sabe? Então, tu pode dizer assim, não, eu gosto de tirar um tempinho antes do ensaio pra conhecer vocês melhor, pra acalmar essa expectativa que a gente sabe que é grande e isso influencia no soninho do bebê. Ela já vai saber que é verdade, é verdade, né? Eles sentem tudo que a gente sente, né? Daí a gente fala, sim, é verdade, então vamos dar um tempinho ali pra Cecília ficar ali quietinha, vamos conversar um pouquinho pra você se acalmar, a gente já vai começar o ensaio, independente se a gente levar essa ali pra dentro agora ou depois, o ensaio vai ser o mesmo, então fiquem tranquilos, mas vamos respirar pouco. Só nessa etapa ela já faz assim, ó, meu Deus. O que tá ela já acontecendo? relaxa, É diferente. sabe? Já baixa o ombro, ela chega E assim, aí né? já a energia ela já acomoda. fica mais amena no estúdio. Só aí já fica mais tranquilo pra te trabalhar e fotografar e dialogar principalmente com eles, tá? E um outro ponto também é que isso ajuda muito no ensaio. Ajuda muito na energia do ensaio, do bebê dormir mais. Então tudo começa a fluir de uma maneira melhor. E não só essa conversa para acalmar as energias, mas como eu falei, a gente tem que mostrar as etapas do processo para o cliente. Então, quando a gente está conversando com eles, depois de saber a história deles, conhecer um pouco mais da rotina do bebê e tal, a gente gosta sempre de explicar o que vai acontecer logo em seguida. Então a gente fala, vamos levar o bebê ali para dentro, tirar a roupinha dele, ver como é que tá a fralda. A gente explica todos os passo a passos do ensaio que a gente faz no newborn, acompanhamento ou no gestante. Se é só gestante, a barrigudinha chega ali, a gente conversa com eles, conhece a história, aí começa a ver as roupas, começa a ver as poses que ela pegou de referência, poses de inspiração, foto da internet que ela acha legal, o estilo que ela acha legal. Então é tudo muito conversado para sempre acalmar as pessoas, deixar elas mais íntimas possíveis da gente. Porque, de novo, fotografar uma pessoa é uma coisa assim, tipo, muito invasiva, né? Tu tá na frente de uma câmera, então tu fica meio acuado. Quanto mais íntimo daquela pessoa que tá se fotografando tu fica, mais fácil é ser modelo, né? Então, tenta às vezes tu mesmo ser modelo de algum ensaio para outro fotógrafo, tu sabe como é que é difícil estar na frente de uma câmera. É preciso que tu esteja muito conectado com aquela pessoa que tá te clicando. E como é que a gente faz isso? Conversando e tendo bastante diálogo sobre tudo, tá? E principalmente sem ela perceber que tu tá sondando ela, estudando ela, o comportamento dela e vendo se ela não é ansiosa ou não, para poder acalmar ela e passar todas as etapas do teu ensaio. Então, quanto mais tu fizer isso, mais calmo tu vai ficar, porque tu não vai ter nenhuma surpresa, e mais ela vai confiar em ti, porque ela sabe que tu sabe o que tá fazendo, tá? Então, é sobre isso, é sobre conversar, mostrar pra ela o que vai acontecer, porque é isso que gera ansiedade, tá, gente? A gente só fica ansioso quando a gente não sabe o que vai acontecer logo em seguida. É isso que gera a gente aquele sentimento, meu Deus, o que vai acontecer agora, não sei, e aí eu vou fotografar, não vou fotografar, que roupa que eu vou usar, meu bebê vai chorar, eles têm fralda lá, não tem, e aí gera todo esse caos nos ensaios, tá? Então, é por isso que nossos sites, nossos materiais são tudo bem explicadinho. A gente preza muito pelo design dos nossos materiais serem o mais práticos possíveis e mais organizados, para que todos os tipos de mães do mundo inteiro entendam, cara, é só quem fala português, né? Entendam nosso procedimento, nossas etapas e fiquem mais confortáveis em saber que a gente sabe o que está fazendo, tá? E se vocês querem ter a prova real disso, experimenta assim, ó, numa semana, mudar o orçamento de vocês ali, a forma com que vocês explicam como é o atendimento de vocês, pra vocês perceberem se vocês vão receber mais perguntas do que tá escrito ali, sabe? Porque uma coisa que me consumia muito do meu tempo era que assim, ó, o cliente vinha, pedia o valor, eu entregava o valor pra ele, e depois ele começava a me perguntar, tá, e referente de roupa, lugar, como é que é? É com vocês? É comigo? Não sei o quê. E aí eu ficava ali, não, as roupas geralmente as mães trazem um pouco. Mas o que vocês têm aí? Então, tipo assim, como é que eu ia dizer assim, ó? Não vou te mostrar até depois tu reservar comigo. Aí a gente começou a pensar, começou a conversar. E tá, como é que a gente faz para as mães não ficarem mais consumindo o meu tempo e depois não fechar com a gente? Porque mãe quer papo, né? Então, se tu for dar papo, ela vai dar papo e vocês vão ficar ali conversando. Aí a gente mudou o nosso orçamento, o orçamento, aliás, é o mesmo, mas a forma com que a gente explica como é o nosso atendimento. Então, tem só uma frasinha que fala assim, ó: após escolhido o seu pacote, nós combinamos juntas todas as inspirações de poses que você quer, looks, enfim, coisas assim. Nunca mais nenhuma mãe me perguntou sobre roupa, sobre nada, porque ela sabe que eu só vou passar essa informação pra ela depois que ela reservar a vaga com a gente. Então, imagina, tu vai lá, passa tudo que tu sabe pra ela vai lá e fecha com outra fotógrafa. Ela tem todos os teus conhecimentos sobre o que precisa pra fazer uma foto ficar boa e vai lá e faz com o vizinho. E dessa maneira, não, depois que ela efetuou a taxa de reserva, aí
aí sim tu vai entrar ali, como é a história dela, o que ela precisa trazer pro ensaio, como que vai funcionar a sessão em si dela particular da fulana, da Aline, entendeu? Porque até então ela é apenas uma cliente que quer um orçamento, então ela vai ter o orçamento padrão, igual tu passa pra todas as mães. E aí depois que ela fechou contigo, vai começar a entrar todo esse ciclo que eu e o João já comentamos, né, no newborn. Ela vai ter essa orientação antes da sessão, no ensaio de gestante ela vai ter aquela orientação pro ensaio de gestante, durante a conversa com ela no WhatsApp antes dos ensaios, a conversa pro gestante, pro newborn, pro acompanhamento são totalmente diferentes, né? Então no gestante vou passar como que vai estar a barriga dela, que eu vou chamar ela uns dias antes pra ver se tá redondinha, se não tá. E nisso ela já não vai falar assim, ó, tá, e se no dia do ensaio a barriga não estiver bonita? Se no dia do ensaio acontecer isso? Por quê? Porque eu já deixei ela ciente que eu vou chamar ela antes do ensaio pra ver como é que ela tá, se ela tá bem disposta, se ela quer antecipar a sessão, se ela não quer. Então eu sempre deixo ela ciente de que tudo é maleável, nada é definitivo. E a mesma coisa do newborn, então eu já vou deixar ela ciente que se o bebê dela nascer antes, eu vou ter uma vaga pra ela, que não precisa se preocupar com nada, a parte de taxa de reserva é tudo com a gente. Então tudo isso a gente ensina lá no ciclo da vida, né, como é que funciona, mas de maneira geral, pra vocês ficarem cientes, é mais ou menos assim, a cliente agendou comigo, eu deixo ela tranquila de que se o bebê vir antes, ela vai ter as fotos comigo, então eu não dou margem pra ela me perguntar, e se o meu bebê vir antes, como é que eu faço pra agendar, sabe? Não, ela fez a taxa de reserva, ela já garante um horário comigo, isso aí é a gente que vai se virar depois pra arrumar horário na agenda, enfim. E da mesma forma do acompanhamento, se ela marcou antes do bebê nascer, eu já deixo ela ciente que se o bebê dela vir antes, talvez a sessão antecipe, ou talvez bote mais pra frente, que tudo é muito flexível, que a forma com que ela vai reservar com a gente não é aquela data, aquele horário específico ali, uma horinha com a gente, não. Ela tá reservando um atendimento com a gente, ela tá reservando uma vaga, que inclui toda a experiência que a gente dá pra todas as clientes. E vocês percebem como a gente tá sempre instruindo e orientando os clientes? É porque, como eu falei, eles precisam ser ensinados. E como é que a gente ensina uma coisa pra alguém? Repetição, gente. A mensagem que ela manda no WhatsApp, na primeira vez do primeiro atendimento, a gente manda umas 3 vezes depois a mesma mensagem pra ela fixar bem e aprender como é que vai ser o ensaio dela. Porque mãe esquece, mãe tá preocupada com o bebê, ela não tá focada nas tuas regrinhas do teu estúdio, não tá nem aí pra ti. Ela só tá preocupada com o bebê dela e que as fotos sejam bonitas, tá? Mas então, de novo, a gente tem que repetir bastante as coisas, orientar para ela bem as coisas que vai acontecer no teu ensaio, passar as mensagens mais claras possíveis, se possível for, faz um gráfico com guia visual, com setinha, botãozinho explicando, no teu site bem interativo, com imagem, exemplo, tudo o máximo possível para ficar o mais didático possível, igual como se estivéssemos ensinando uma escola para uma criança, a gente tem que falar assim com o nosso público também, porque a gente precisa ensinar ele como é o teu procedimento. E quanto mais claro esse processo ficar na cabeça deles, mais eles vão confiar em ti. E de novo, a Marina que atende mais os clientes, né, ela lida mais com conversa com as mães, ela repete várias vezes a mesma informação pra fixar bem e as mães não terem dúvidas. E a gente tá sempre mudando, né? Se eu vejo que vem uma mãe, sendo ansiosa ou não, que me pergunta uma coisa, mesmo que seja a primeira pessoa que me pergunte, se eu ver que for algo muito relevante, que talvez outras famílias já possam ter aquela dúvida, a gente já vai lá, já altera e já muda. Porque às vezes a outra pessoa também teve aquela dúvida, mas ficou com vergonha de perguntar. Então, se eu vejo que é uma dúvida assim muito frequente, mas que ninguém perguntou ainda, eu já vou lá, altero alguma coisa assim, porque eu não gosto de finalizar o meu ensaio e perguntar assim, ó, ficou alguma dúvida ainda? E ela começa, e sim, e isso, e aquilo. Aí tu começa a dar um atendimento, tipo, personalizado pra algo que não é necessário, sabe? Então, quando termina o atendimento que eu falo assim, ó, ficou alguma dúvida? Não, tá tudo explicadinho certinho, eu amei o site de vocês, eu não preciso me preocupar com nada. Aí eu digo, que bom, mais uma aqui, deu tudo certo. E assim vai indo. Um ponto que eu gosto de falar também, é quanto mais tarefas tu tirar do teu cliente e botar pra ti fazer, melhor, porque ele fica menos ansioso também. Porque se tu dá um monte de coisa pra ele fazer, arrumar o look, o horário, maquiagem, o dia, o local, cabelo, maquiagem, ele vai ficar perdido, vai ficar ansioso de novo, vai se perder no meio do caminho. Então, quanto mais tarefas tu tira dele e bota na tua responsabilidade, melhor, porque tu é profissional. Então, faz assim, ó, tu faz a reserva da data, me passa o dinheiro, faz o Pix, que eu faço todo o resto. Quanto mais tu conseguir fazer isso, mais tranquilo teu cliente fica e mais ele pode se preocupar só com ele mesmo, produzir cabelo, maquiagem, roupa, do que com foto. Quem tem que se preocupar com produção de foto é tu. É claro que tu vai dar toda a consultoria pra ele, toda a ajuda que ele precisar durante esse processo, só que quanto mais tarefas tu conseguir fazer sozinho, de forma automatizada, melhor, porque o teu processo fica mais rápido, mais prático, e tu perde menos tempo conversando com cada mãe de forma particular. Claro que é claro que tem vezes que a gente tem que dar um atendimento super personalizado, porque a gente quer incrementar muito mais a nossa experiência com os clientes, né?
Então, quanto mais íntimo for a experiência, mais imersiva for, melhor. Só que tu não pode também perder tempo com um cliente que não vai fechar contigo. Então, todo o teu processo de atendimento tem que ser um equilíbrio entre automatizado e humano, não ficar robótico e não perder muito tempo conversando, não virar um papo, sabe? Porque tu tem que vender, afinal de contas. Tu tem que fazer aquela conversa com o cliente, render um retorno financeiro pra ti, ter mais tempo livre e viver melhor, claro. Se tu entra como um papo, ela vai imaginar que às vezes é uma amiga tua e às vezes vai começar a te mandar coisas assim que já nem tem mais a ver com o ensaio, sabe? Então, tipo, ela já vai achar que pode te chamar de amiga, por exemplo. Ai, amiga, não sei o que. Tipo, não é esse o perfil do público que tu quer atender, entende? Ou pode ser também, né? Daí isso aí é com vocês. Mas o nosso caso aqui não, a gente trata todo mundo como família. Então, é todo mundo meio que seguindo uma linha que a gente orienta lá no início para que todo mundo tenha o mesmo padrão de atendimento, para que eu não atenda melhor um e menos o outro, para que quando uma família converse com a outra, eu amo lá no João da Marina, é assim, ai, comigo também foi assim, ai, comigo também. Então, é bom todo mundo entender que todo mundo tem o mesmo atendimento, todo mundo tem a mesma experiência, do que um chega lá, não, eles não fizeram isso comigo. Não, eu já cheguei sendo fotografada, fiquei super nervosa, bem tímida, já queria que eu ficasse pelada na primeira foto e não sei o quê. E eu sei que não foi assim, porque como a gente dá o padrão de atendimento pra todo mundo, se alguém chegar assim, ó, tu fotografou a fulana, né, deu, aí, fotografei, já sei como é que foi o ensaio, porque é padrão pra todo mundo, sabe? Então eu já sei que ela teve isso, e que vai ser assim pra todas. Então é basicamente isso, de forma geral, né, como lidar com pessoas ansiosas tratando de organização, previsibilidade e padronização, tá? Memorize essas 3 palavras. Organização, padronização e previsibilidade. Tu mostrar pro cliente o que vai acontecer logo em seguida, sempre mostrar para ele todos os processos que vão acontecer, organizar o teu atendimento de forma prática, intuitiva, educativa e padronizar o máximo possível do teu atendimento e dos teus processos internos para que todos os clientes tenham a melhor experiência possível de forma padronizada. Isso só vai fazer tua marca crescer na visão dele e ser mais confiável, porque ele sabe o que vai ter quando ele te contrata e tu entrega aquilo para ele, certo? Então, é claro que tem milhões de formas de atender uma pessoa, ainda mais pessoas ansiosas, que chegam todas atravessadas, mas a gente, ao longo desses anos, já criou um certo método para atender pessoas e a gente viu que funciona e quer passar o máximo disso para vocês, tá? Então, de forma geral, o topo do iceberg é esse, é assim que a gente começa a tratar pessoas assim e atender melhor clientes desse tipo de perfil, certo? Mas claro, se vocês quiserem aprender muito mais sobre isso, tem um Ciclo da Vida, que é o nosso curso de mentoria online, para vocês aprenderem tudo sobre atendimento, tudo sobre organização, tudo sobre padronização de uma marca e muito mais aí, fotografia de gestante, newborn, acompanhamento. É o curso mais completo da fotografia e maternidade que existe hoje no mercado, tá? Por hoje era só, se inscreve no canal, deixa o like se curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo se já conseguiu atender algum cliente ansioso ou se já se perdeu no meio do caminho e entrou na cidade junto com ele, se já ficou meio perdido com clientes que falam demais, às vezes te consomem muito seu tempo. E segue a gente lá no Instagram também, no @JoeMarinaPro, que a gente posta todo dia dicas como essas nos stories ali para se conectar com vocês. A gente mostra na prática, né? Mostrar na prática para vocês terem noção de como é o nosso dia a dia e como é que a gente lida com pessoas, nossos clientes, certo? Era isso, obrigado, até o próximo vídeo.